Eu comecei falando sobre Neemias e o desafio de receber a autorização do rei Artaxerxes para ir até Jerusalém, que estava destruída, queimada, e levantar os muros de Jerusalém, a cidade santa, e voltar a morar em Jerusalém, e restaurar as casas de Jerusalém, a alegria de Jerusalém. Eu não sei se você sabe, Israel é uma terra de grande alegria, é uma terra de festas maravilhosas, porque quem serve a Deus anda com alegria, tem festa sempre, porque sempre tem lutas, e quem tem lutas tem vitórias. Ensinar errado nas igrejas as pessoas a fugirem das lutas. Quem foge das lutas não tem vitórias para celebrar. Tem vitórias para celebrar quem enfrenta as lutas de peito aberto e acredita que pode todas as coisas em Deus que nos fortalece. Mas Neemias, depois que conseguiu a autorização do rei, autorização para falar aos governadores, para atravessar o Eufrates, para chegar até Israel, veja o que aconteceu. Em Neemias capítulo 2, versículo 8, diz assim: também recebi carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele foi conseguindo tudo, ele conseguiu autorização para chegar até Israel, para atravessar o Eufrates, ele foi conseguindo todo tipo de benefício que o rei podia dar, e ele não era uma pessoa importante, ele era um copeiro do rei, mas ele soube conversar com o rei na hora certa. Ele serviu vinho para o rei como copeiro, ele tinha que servir o vinho, depois ele repetiu o vinho para o rei ficou alegre ao lado da rainha, aí ele apresentou ao rei a petição dele, e o rei foi cedendo para ele tudo, autorização, cedeu para ele o tempo para ele reconstruir os muros, foi cedendo tudo que ele pedia. E quando ele viu que o rei estava dando para ele tudo aquilo que ele pedia, ele pediu então as madeiras, o material para construção. Ele pediu até que aquilo que não era para pedir, aquilo que todo mundo dizia que ele não conseguiria. Ora, ninguém acreditava que ele ia conseguir sequer chegar até Jerusalém, mas ele conseguiu muito mais. Eu quero que você preste atenção, que aquilo que para você parece impossível, aquilo que para você parece que não tem jeito, aquilo que para você parece que você não vai ter vitória, aquela luta que para você já foi perdida, aquilo que todo mundo tenta desanimar você, é o que você vai conseguir. E quem tenta desanimar você é um instrumento do diabo que tem inveja de você, que quer atrapalhar você, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai na tua fé, mulher, vai na tua fé, homem de Deus, eu trago-lhe a resposta do céu. Vai, 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 porque a vitória é sua. E eles foram.
porque a boa mão do meu Deus, disse Neemias, é comigo. Eu não creio no inimigo, eu não creio nas armações do inimigo, eu não creio no mal que o inimigo possa me fazer, eu creio é que a mão de Deus vai comigo. Essa é a diferença de uma igreja forte e de uma igreja fraca, de uma igreja que crê na revelação, no exército do arcanjo Miguel, que recebe as ordens de Deus para nos defender, e aquela igreja fraquinha que todo mundo clama por misericórdia. Senhor, o inimigo está nos destruindo, o inimigo está nos impedindo, o inimigo está nos atrapalhando, o inimigo. Que inimigo quer? O inimigo está debaixo dos seus pés. E a boa mão do meu Deus está sobre mim. Está sobre ti. A boa mão do meu Deus está sobre ti. Neemias 2:9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo também os oficiais do exército e cavaleiros. Ele era só um copeiro. De repente ele tinha do lado dele oficiais do exército e cavaleiros. E quando ele ia falar com o governador, ele estava cercado de homens enviados pelo rei para defender um copeiro. Se ele pensasse naturalmente, ele ia falar assim: meu Deus, eu não vou conseguir nada não, eu sou copeiro, eu só sirvo para servir para o vinho, para o rei, o vinho na taça, a água. Eu sou um copeiro, eu sou insignificante. Mas ele não pensou assim. Eu tenho uma moça na obra que canta muito bem, divinamente bem. Mas ela tem um defeito muito grave. Ela não se considera filha do rei. Ela não se considera filha do rei. Quando alguém diz que ela é ungida de Deus para cantar, ela acha que aquela pessoa está dizendo aquilo como um favor, e não é. O diabo fez uma obra na cabeça dela para ela se sentir uma megera. Está ouvindo? Eu estou falando com você. Você não é uma megera. O diabo não pode implantar mentira. O chip da mentira não pode estar na tua cabeça. Você é filha do rei, você é filho do rei, e acima de você só Deus. Era assim que o copeiro pensava. Por isso ele se levantou e disse: eu vou falar com o rei, mas vou falar na hora certa. E ele foi conseguindo tudo. Ele conseguiu autorização, ele conseguiu também para ir com ele um exército, oficiais do exército, cavaleiros. Imagina um copeiro chegando como se fosse um rei para falar com o governador, e apresentou as cartas. Na hora de falar, aqui as cartas, por favor, o rei está ordenando o senhor governador a me obedecer. Mas quem é você? Um copeiro de Deus. Deus pega o homem lá embaixo e o coloca por cima. Deus pega um homem lá embaixo e coloca por cima. Foi um pastor importante lá no Manaim, no Monte Manaim. E esse pastor importante que foi no Monte Manaim me conheceu
quando eu estava muito por baixo na vida, puxava uma cachorrinha lascada, vivia de humilhação em humilhação. Era desprezível, eu era desprezível. Ninguém dava nada por mim. Eu, Adelino, não tenho vergonha de falar para você isso não, porque era verdade. E eu me humilho diante de você e diante das pessoas, porque Deus falou que aquele que se humilhar, Deus vai exaltá-lo. E a glória é de Deus. Eu não sou nada, sou menos que nada. E esse pastor importante chegou lá, no Monte Manaim, e quem vai no Monte Manaim se assusta, porque é grandioso demais. Para você ter uma noção, é o segundo maior acampamento espiritual da América Latina. O primeiro é da Canção Nova, e o segundo é o nosso. Ele olhou assim, foi entrando, foi até um dos salões que fica aos arredores do tabernáculo, grande tabernáculo. O recebi com toda a dignidade. Ele fez uma ministração maravilhosa aos pastores que estavam presentes. Quando terminou, eu pedi ao motorista do Monte Manaim que o levasse até o aeroporto. E no caminho, ele disse assim: mas como que o Monte Manaim veio parar logo na mão do Adelino? Como que o Adelino conseguiu isso? É tipo, qualquer um poderia conseguir, qualquer um poderia ter, qualquer um merecia ter, menos o Adelino. Olha o que ele pensava de mim. Olha como ele me via por baixo. E isso não me ofendeu. Porque Deus escolhe quem Ele quer. Davi um dia disse para Mical, mulher dele: Deus escolheu, foi a mim, não foi seu pai. E eu disse para ele, depois disso, conversando com ele, eu disse para ele: olha, eu entendo que tem muitas pessoas, pastor, melhores do que eu, que Deus poderia dar o Monte Manaim, revelar o Monte Manaim, entregar o acampamento dos anjos na terra. Muitas pessoas melhores do que eu. O senhor é melhor do que eu e outros. Mas o que eu posso fazer? Se Deus escolheu, foi a mim. O que eu posso fazer? E ele olhou para mim e falou assim: você é de muita sorte, porque Deus gosta muito de você, Adelino. Falei: é verdade. Então nós estamos aqui diante de uma situação. Neemias conseguiu o que ninguém havia conseguido. E os portões foram se abrindo, as portas foram se abrindo, os caminhos foram se abrindo, porque ele acreditou. Não basta Deus
querer levantar sua vida, não basta apenas Deus querer fazer você feliz, você precisa acreditar. Acreditar. Vou repetir, acreditar para chegar lá. Versículo 10. Nisto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses caras, o Sambalate, o Tobias e o Arabe, eram endemoniados, invejosos. Quando eles ficaram sabendo que Neemias havia conseguido o apoio do rei para levantar as muralhas de Jerusalém, versículo 17, Neemias havia reunido todos os homens de Israel e disse: estais vendo a miséria em que estamos? Tem pessoas que estão afundando em dívidas e não veem, estão afundando na miséria e não veem, estão afundando por causa das doenças em situações horríveis e não veem, o casamento está falindo e não veem, estão perdendo a empresa e não veem, estão perdendo a situação econômica e não veem. Mas Neemias viu. Usa-se dizer que na terra de cego, quem tem um olho é rei. E Neemias falou assim: vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser vergonha. Porque o povo de Israel tinha se tornado uma vergonha para Deus. Mas por quê? Porque haviam caído no laço da corrupção. Tem um texto logo no início aqui que diz que o Senhor Deus se entristeceu tremendamente com o povo de Israel, porque cometeram o pecado da corrupção. Neemias 1:7 diz assim: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado, Senhor, os teus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os seus juízos, que ordenaste a Moisés teu servo. O pecado gera morte, a corrupção gera pobreza, mas não é a corrupção do político, não é a corrupção do magistrado, não é a corrupção do pastor, não é a corrupção do policial, não é a corrupção do médico, é a corrupção generalizada do ser humano quando desdenha das coisas de Deus. Deus é grande. Ninguém se compara à grandeza do Senhor. Nenhuma autoridade, nenhum homem, nenhum presidente da república, nenhum rei, ninguém se compara à grandeza de Deus. Agora eu viro a página da minha Bíblia para pegar uma outra passagem. Que coisa impressionante. Neemias capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Impressionante é que no versículo 7
Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os dadoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Quando o inimigo percebe que você está fechando as brechas, e esta obra forte leva a pessoa a fechar as brechas, a tomar cuidado no que fala, a tomar cuidado no lugar que vai, a agir com sabedoria, a agir com ciência, a agir com revelação, para que o inimigo não venha se apoderar de uma palavra fraca sua e dominar a área sentimental, a área financeira ou a área familiar da sua vida. Então, quando o inimigo percebeu que eles haviam fechado as brechas das muralhas de Jerusalém, eles se prepararam para atacar. Se prepararam para atacar. Nós não vamos deixar que eles reconstruam o que nós destruímos. Seus inimigos pensam assim o tempo inteiro. Nós não vamos deixar que ela, eu estou falando com você, mulher, reconstrua a sua família. Nós não vamos deixar que ele, estou falando com você, homem, reconstrua a sua empresa. Nós não vamos deixar que este jovem reconstrua a sua vida saudável. Nós queremos ele desgraçadamente destruído no vício das drogas, destruído, preso como marginal numa jaula de bicho, preso, condenado. Nós queremos destruir todo mundo. Só que deu errado o plano. Os planos dos teus inimigos deram errado. Mulher, os planos dos teus inimigos deram errado. Homem, os planos dos teus inimigos deram errado. Jovem, os planos dos teus inimigos caíram por terra. Neemias capítulo 4, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. A sua obra. Então cada um voltou à obra. Vamos continuar a obra. Vamos fazer a obra. Vamos continuar a obra. Eu estou no altar há mais de 45 anos e vou continuar até o último dia fazendo a obra, porque os planos dos meus inimigos foram frustrados. Eu quero você junto comigo na obra, porque os planos dos teus inimigos foram frustrados. Eu quero que você volte a sonhar, porque os planos dos teus inimigos foram frustrados. Eu quero que você volte a planejar, porque os planos dos teus inimigos caíram por terra e você está de pé. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos jovens trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra mão segurava a espada. É isso que Deus quer. Uma mão, você faz a obra. E a outra mão, você segura a espada. Muito forte. Todo mundo
de todas as denominações hoje me pedem a espada de Gideão. Você pode comprar numa livraria evangélica. Só não tem a unção. Quase todas as livrarias evangélicas do Brasil têm a espada de Gideão, mas não tem a unção do Monte Manaim. Lojas de decoração têm o castiçal, mas não tem a unção do Monte Manaim. Agora, aquelas pessoas que pedem através do WhatsApp a espada de Gideão, o castiçal dos 7 espíritos, e mandam suas ofertas, elas recebem. Porque uma mão você faz a obra e a outra você segura a espada. É a vida. É a vida. Tem parente seu que é seu inimigo, tem inveja de você. Tem amigo seu que é amigo falso. Tem irmão da sua igreja que tem horror de você porque você tem uma condição melhor do que ele e é mais usado por Deus do que ele. Eu estou falando a verdade com você. Eu não te escondo a verdade. Mas Deus manda você fazer a obra com uma mão e segurar a espada com a outra. Hoje eu quero prestar uma homenagem através dessa camisa aos jovens do Jaé. Jaé significa Jovens Apostólicos em Evolução. Esses jovens, esses pré-adolescentes e adolescentes, abaixo de Deus, são minha alegria de viver, pelo testemunho, pelo respeito que tem ao pai, à mãe, porque eles honram o pai, honram a mãe, pelo testemunho que dão nas escolas e pela alegria que fazem o evangelismo na obra de Deus. Deus quer que sua casa seja um lar e que seu lar seja o céu. Meu lar, meu céu. Feche os seus olhos. Deus hoje começa a reconstruir as muralhas destruídas de suas vidas. O Senhor é aquele que levanta grandes construções em cima de ruínas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a minha mão direita eu seguro o castiçal dos 7 espíritos, e a minha mão esquerda eu levanto a espada do arcanjo Miguel para cortar todo o mal, para desfazer todo laço, em o nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida deste homem, desta mulher, e peço a tua bênção sobre esta casa, a revelação forte do teu Espírito, para que haja reconstrução, para que haja resgate, para que haja, ó Pai, dentro desta casa, a força do céu, a boa mão do Senhor, para restituir a esta família tudo aquilo que o inimigo roubou. Pai, eu abençoo agora, em o nome de Jesus, esta casa, esta família, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.